Você já ouviu falar de criaturas que parecem ter saído de mitos antigos, da Bíblia ou de histórias contadas à beira do fogo, mas que talvez nunca tenham sido apenas lenda? Algumas realmente existiram, outras podem ainda estar escondidas em lugares que a ciência mal conseguiu explorar. No vídeo de hoje do Em 5 Minutos, você vai conhecer 7 criaturas míticas que têm ligações reais com fósseis, registros históricos e descobertas científicas. Quanto mais você sabe, mais bizarro fica. 7. Kraken. Desde o século XII, marinheiros do norte da Europa falavam sobre um monstro gigante vivendo nas profundezas do oceano. Eles diziam que parecia uma lula colossal, capaz de agarrar navios e arrastá-los para o fundo do mar. Por séculos, isso foi tratado como exagero. Mas em 1853, uma criatura gigantesca apareceu morta em uma praia da Dinamarca. Uma lula colossal, algo até então desconhecido pela ciência. Hoje sabemos que algumas espécies podem ultrapassar 13 metros de comprimento. Além disso, fósseis de antigos répteis marinhos apresentam marcas que alguns cientistas acreditam terem sido feitas por tentáculos e ventosas gigantes. Isso levanta uma questão inquietante. O Kraken pode ter sido baseado em algo real, e talvez o oceano ainda esconda criaturas que nunca vimos. 6. Lobisomens. Histórias de humanos se transformando em lobos existem há milhares de anos, desde a Grécia Antiga até a Europa medieval. Um dos casos mais famosos aconteceu na França do século XVIII, com a besta de Gévaudan, uma criatura que matou dezenas de pessoas e resistiu a caçadas por anos. Hoje, cientistas acreditam que doenças como a raiva podem ter influenciado esses relatos. A raiva afeta o cérebro, causa agressividade extrema, confusão mental e comportamento imprevisível, somada a condições raras como a hipertricose, que provoca crescimento excessivo de pelos. Essas pessoas poderiam facilmente ser vistas como algo não humano. O lobisomem pode não ter sido um monstro, mas o medo diante do desconhecido. 5. Trolls. Nas lendas do norte da Europa, trolls nem sempre eram gigantes. Muitos eram descritos como criaturas do tamanho de humanos, com corpos fortes, rostos achatados e aparência rude. Curiosamente, essas características lembram muito os neandertais, uma espécie humana antiga que viveu na Europa por milhares de anos. Neandertais eram mais robustos, tinham traços faciais diferentes e coexistiram com humanos modernos antes de desaparecerem, cerca de 40 mil anos atrás. É possível que memórias distorcidas desse convívio tenham sido passadas de geração em geração, até se transformarem nas lendas de trolls que conhecemos hoje. 4. Ciclopes. O ciclope é descrito como um gigante com apenas um olho no meio da testa, vivendo em cavernas. Durante muito tempo, isso foi visto como pura fantasia, mas arqueólogos descobriram que povos antigos encontravam crânios gigantes com um enorme buraco central. Sem conhecer elefantes, eles acreditavam que aquele buraco era um olho. Na verdade, era o espaço da tromba. Esses crânios pertenciam a elefantes pré-históricos, como mamutes e dinotérios, ou seja, os ossos eram reais, apenas mal interpretados. Assim, o ciclope nasceu da ciência, antes mesmo de ser entendida. 3. Bunyip. Na Austrália, povos aborígenes falam há milhares de anos sobre o bunyip, uma criatura que viveria em rios e pântanos, emitindo sons aterradores. As descrições variam, mas muitas lembram animais reais que viveram ali no passado. Quando os primeiros humanos chegaram à Austrália, encontraram megafauna gigantesca, como o Diprotodon, um wombat do tamanho de um carro, e grandes predadores hoje extintos. Além disso, focas presas em áreas alagadas poderiam ter reforçado esses relatos. O bunyip pode não ser um único animal, mas a lembrança coletiva de criaturas reais que um dia dominaram aquela terra. 2. Leviatã. O Leviatã é citado na Bíblia como um monstro marinho impossível de ser domado. Curiosamente, relatos de criaturas semelhantes aparecem em culturas que nunca tiveram contato entre si. Isso levanta uma dúvida. Por que tantas pessoas descreveram algo parecido? Cientistas acreditam que fósseis de antigas serpentes marinhas gigantes, como a Paleofish, que podia ultrapassar 9 metros, podem ter influenciado essas histórias. Além disso, existiu um predador real chamado Leviatã, um ancestral das baleias com dentes enormes, capaz de caçar outros gigantes do oceano. Ele foi nomeado justamente em referência ao Leviatã bíblico. O mito pode ter nascido de monstros reais que um dia governaram os mares. 1. Chupacabra.
O chupa-cabra é uma das criaturas mais recentes dessa lista. Ele surgiu em 1995, quando animais começaram a aparecer mortos, sem sangue e com marcas estranhas no pescoço. Relatos surgiram em vários países, descrevendo uma criatura pequena, agressiva e de aparência assustadora. Em alguns casos, corpos foram analisados por cientistas e identificados como coiotes com sarna, uma doença que faz o animal perder pelos e parecer irreconhecível. Mas nem todos os casos foram explicados dessa forma. Algumas mortes continuam sem resposta até hoje. Por isso, o chupa-cabra permanece em uma área cinzenta, entre mito, ciência e medo. Ufa! Essas criaturas nos mostram que nem todo mito nasce da imaginação. Muitos surgem de descobertas mal compreendidas, encontros reais ou de um mundo antigo muito mais perigoso do que imaginamos. Se você gosta de mistérios reais, curiosidades científicas e histórias que desafiam a lógica, se inscreva no Em 5 Minutos e continue explorando o desconhecido em poucos minutos. Até logo!